vendesse o seu banco. Quem fez a mediação foi um ex-ministro da Fazenda de governo do PT, que literalmente quebrou o Brasil, foi o Guido Mantega, e foi contratado por R$1 milhão por mês, uma quantia bastante significativa para alguém que claramente é incompetente. Se quebrou o Brasil, certamente deve ter contribuído para quebrar o Banco Master. Se sentir triste porque os criminosos dele, ou como ele falou, nossos criminosos dele, foram alcunhados ou foram identificados como terroristas, realmente é uma inversão de valores que nos deixa extremamente preocupados. E por isso, a importância de deixarmos claro para a sociedade quem nós representamos e quem eles representam. Nós recebemos nos nossos estúdios em São Paulo o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Ele é líder da oposição no Senado Federal, coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. Senador, é uma honra recebê-lo aqui no Bastidores CNN. Gostaria de começar a nossa conversa falando dessa proposta dos Estados Unidos de imposição de novas tarifas ao Brasil. Eu gostaria que o senhor fizesse um esclarecimento pelas críticas que têm sido feitas pelo presidente Lula. O senador Flávio Bolsonaro, ele chegou a pedir a Donald Trump a imposição dessas tarifas e o senhor considera que elas são prejudiciais para a economia brasileira? Bom, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. E de forma objetiva é evidente que prejudicam o Brasil, né? Se você sobrepõe preços diferenciados a produtos brasileiros que chegam no mercado americano, isso reduz a competitividade da nossa indústria nacional e nos retira mercado, né? Como o presidente Lula afirmou há pouco que tem uma química com o presidente Trump, eu acredito que ele, né, deverá colocar em prática essa bravata que ele faz, né, e de alguma forma conduzir o processo de negociação da melhor maneira possível, já que há um ano essa investigação foi estabelecida e certamente o Itamaraty, o Ministério da Indústria e Comércio, os órgãos equivalentes aqui no Brasil devem estar em tratativas com o governo americano para evitar que essas tarifas sejam impostas ao país. O que falta ao Brasil é um estadista, é um líder. É alguém que tem a capacidade de fazer essa interlocução sem o viés ideológico que o Lula demonstra, né? Nós assistimos nos últimos 3 anos uma série de bravatas e de declarações do Lula em hostilidade aos Estados Unidos e de proximidade com seus principais adversários. Quem governa um país do tamanho, da importância do Brasil, tem que levar em consideração os interesses do Brasil e não os interesses do grupo ideológico de ocasião. O Lula utilizou sempre os instrumentos à sua mão, como o BNDES, como convênios multilaterais, para beneficiar ditaduras de esquerda pelo mundo inteiro, e hoje a gente paga essa conta. Então o que nós queremos é que não haja um alinhamento automático a esse ou aquele país, mas uma visão pragmática a favor do Brasil, né? E isso significa fazer negócios com a China, com a Índia, com o Paquistão, com a Europa e com os Estados Unidos sem nenhum preconceito ideológico. É isso que a gente espera, que o presidente Lula exerça a sua função como presidente da República. E é claro que o Flávio, quando esteve com o Trump, não apenas se preocupou com a questão de segurança nacional, né, para que nós possamos de fato ter a nossa soberania restabelecida. Já quase 50 milhões de brasileiros moram em regiões faccionadas sob a conivência e a omissão de quase 20 anos de governo do PT, né? E também que o Brasil seja preservado, né? Fique incólume em relação à política comercial, porque a partir de 1º de janeiro de 2027 nós teremos um novo presidente que terá a maturidade necessária para fazer a discussão adequada em relação ao equilíbrio econômico entre os países. Senador, tudo bem? Tainá Falcão aqui falando contigo, bem-vindo ao Bastidores CNN. Queria explorar um pouquinho mais a viagem do senador Flávio aos Estados Unidos, entender se vocês já conseguem medir em pesquisas o resultado desse encontro com o presidente americano Donald Trump. Quais são os resultados concretos que hoje a campanha enxerga nesse encontro? Voltando algumas casinhas, né, para outro tema que repercutiu muito mais no Brasil, os áudios do Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro. Foi coincidência o timing ou faz parte da estratégia da campanha para abafar o assunto também? Olha, ao contrário do Lula, que teve reuniões privadas fora da agenda no Palácio do Planalto, né, com o Daniel Worcaro, várias reuniões em que a pauta que foi publicizada pelos senhores da imprensa foi a orientação dada pelo Lula para que o banqueiro não vendesse o seu banco,
uma vez que no ano subsequente, em 25, ele teria a condição de ajudar o banqueiro através da ação do futuro presidente Galípolo, né? Então, isso que claramente é advocacia administrativa, isso que claramente é interferência de um poder na relação privada entre membros da nossa sociedade, isso me parece que não foi explicado, né? Não está claro o suficiente, até porque quem fez a mediação foi um ex-ministro da Fazenda de governo do PT, que literalmente quebrou o Brasil, que foi o Guido Mantega, e foi contratado por R$1 milhão por mês, uma quantia bastante significativa para alguém que claramente é incompetente. Se quebrou o Brasil, certamente deve ter contribuído para quebrar o Banco Master. Então isso é que não foi claro. Na hora em que veio a público a relação privada entre um banco e um investimento num filme, o Flávio veio a público e já deu as explicações a respeito desse processo. Então não há nada para ser abafado e brevemente haverá uma prestação de contas a respeito dessa ação entre entes privados, sem atos de ofício, sem contrapartida e principalmente sem uma relação incestuosa e escondida da sociedade de se receber alguém fora da pauta, fora da agenda e se prometer a ele a advocacia administrativa. No caso da viagem, já tinha ocorrido o convite para que o Flávio Bolsonaro estivesse com o presidente Trump uma semana antes de qual ele efetivamente esteve presente. Foi um convite da Casa Branca. É evidente que foi estabelecido relações não apenas com o presidente Trump, mas com outras democracias do mundo, né? O Flávio hoje tem uma relação, né, com partidos que têm uma afinidade conosco e com governos que têm uma afinidade conosco. Eu falo a direita brasileira em vários lugares do mundo, na Ásia, na Europa e também na América do Norte, na América Latina. E quem pretende governar um país do tamanho, da complexidade, né, da importância que tem o Brasil, é evidente que tem que estabelecer esses vínculos, né, para deixar claro que quem vai governar o Brasil terá a capacidade de empreender na hora certa, da forma oportuna, né, a mediação necessária na relação entre países, né? Então não há nenhuma tentativa de se sobrepor uma ação em cima da outra. E os frutos são evidentes, né? O que foi dito ao presidente Trump foi que nós tínhamos uma preocupação muito grande com a maneira como a segurança pública estava sendo tratada nesse país. Nós temos hoje, segundo relatos de órgãos os mais variados, quase 1/4 da população brasileira que não tem soberania, né, que vive em territórios ocupados, empresas e cidadãos que precisam pagar pedágio ao dono desses locais. Nós estamos no século XXI, são quase 20 anos de governo do PT. Nós assistimos, isso saiu nas redes sociais, né, e é amplamente divulgado, por ocasião da vitória do Lula, a manifestação de alegria de presos, né, se manifestando com o L, ou seja, há uma afinidade evidente, né, com essas pessoas. Nós vimos autoridades como o próprio presidente da República e ministros andando em territórios ocupados pelas facções sem a necessidade de muita segurança. Então, para nós, vivermos num país em que o presidente da República afirma que roubar, né, um celular não é motivo para a pessoa ser presa, porque aquela é uma vítima da sociedade e roubou para tomar uma cervejinha, ou ainda que o traficante é vítima do usuário e agora, recentemente, se sentir triste porque os criminosos dele, né, ou como ele falou, nossos criminosos dele, né, foram alcunhados ou foram identificados como terroristas, realmente é uma inversão de valores que nos deixa extremamente preocupados. E por isso a importância de deixarmos claro para a sociedade quem nós representamos e quem eles representam. E a necessidade de tomarmos a decisão de quais os rumos que o Brasil vai ter ou vai tomar a partir de janeiro de 2027. Essa é uma discussão importante para o país, que diz respeito a que país nós queremos. Senador, a gente já vai falar sobre a escala 6x1. Uma última pergunta para a gente findar sobre esse assunto dos Estados Unidos. O governo brasileiro está com uma preocupação muito grande de uma eventual interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. O senhor acredita sobre essa possibilidade, que há a possibilidade de uma interferência de Donald Trump? Olha, aconteceu realmente essa interferência em 2022, é pública, é notória. O ministro Barroso, na época, presidente do Supremo Tribunal Federal, procurou a embaixada americana, o governo americano, e pediu essa interferência, né? Houve aqui recursos investidos através da USAID,
né, recursos vultosos em ONGs que trabalharam para desqualificar o governo do presidente Bolsonaro, né? Foi feita uma campanha explícita aqui contra o governo na ocasião. E o que nós queremos, na verdade, é que haja isenção, que haja um acompanhamento, como acontece em qualquer eleição de países importantes no mundo inteiro, né? Que as nossas eleições sejam acompanhadas, mas o que nós queremos é isenção e paridade de armas. Nós repudiamos qualquer interferência, como a que aconteceu em 22. Nós desejamos que não se repita em 2026 em nenhum momento da nossa história, daqui por diante, tá? E é uma página que nós queremos que seja virada, porque o mais importante é que a vontade do eleitor seja respeitada e que, se houver alguma influência no sentido de se posicionar politicamente e se buscar a afinidade e a empatia com o eleitor, essa influência seja feita por agentes locais, pelo governo, através do seu partido político e aqueles que o compõem, e pela oposição que legitimamente, no exercício da democracia, faz a crítica, né, apresenta propostas alternativas e faz a comparação sobre o que de fato está ocorrendo no país. É isso que nós queremos. Senador, sobre PEC 6x1, a gente falou a exaustão sobre esse assunto hoje, depois da fala de ontem do presidente Davi Alcolumbre, de que não vai ter pressa na análise da PEC. Mas vai para a CCJ, tem lá acho que são 4 semanas, né, de análise até ir para o plenário. O Otto Alencar, que é o presidente, disse que vai pautar a PEC que saiu da Câmara. O senhor propõe uma alternativa, né, a essa PEC que saiu da Câmara dos Deputados. Como é que está a negociação com Davi Alcolumbre? Tem espaço para avançar com a sua proposta, senador, o senhor diria, hoje? Bom, Tainá, o nosso Senado tem um regimento, e o regimento define que, se há uma matéria mais antiga tramitando sobre o mesmo tema, necessariamente a matéria nova ela é apensada. Então, ou seja, ela é incorporada à matéria mais antiga. Quando se designa o relator tem toda a condição de dizer, olha, essa matéria que foi apensada vai servir como subsídio, eu não vou levar em consideração. A discricionalidade é do relator. Eu não acredito que o senador Otto não siga o regimento. Eu conheço, tenho todo o respeito por ele. É um grande senador de um estado importante, que é o estado da Bahia, e ele certamente vai seguir o regimento, né? E vai entregar a relatoria a alguém que ele identifique como tendo a capacidade de fazer o processo andar. O que nós queremos, e o que eu acho que em linha com o que falou o presidente Davi, é que de fato nós possamos fazer a discussão. Esse tema ele impacta a realidade do trabalho no Brasil, não apenas para aqueles que serão diretamente atingidos. A gente está falando de uma força de trabalho de 110 milhões de brasileiros, dos quais 15 a 16 milhões trabalham hoje na escala 6x1, mas impacta o conjunto dos trabalhadores e o conjunto dos cidadãos que moram no Brasil, homens, mulheres, meninos, crianças, idosos, aposentados, funcionários públicos. Por quê? Porque se a PEC que for aprovada for a mesma que veio da Câmara dos Deputados, nós vamos ter consequências. Essas consequências precisam ser analisadas com calma, com responsabilidade, com segurança, pelo Congresso que representa o povo brasileiro. É essa a nossa preocupação. A PEC que nós apresentamos é uma alternativa que nós consideramos melhor, que leva em consideração a liberdade de escolha, a jornada flexível, o trabalho flexível, a hora trabalhada, a livre negociação e preservando todos os direitos que estão na Constituição, no artigo 7º, Fundo de Garantia, 13º, Previdência, não amarra o trabalhador, ao contrário do que o governo propõe na PEC que chegou da Câmara, que define que todas as ocupações brasileiras, todos os trabalhos brasileiros vão se submeter à mesma escala. É importante colocar que é a primeira vez na literatura mundial, eu não conheço um precedente, eu quero até ser apresentado porque é estranho, em que no mesmo projeto de lei se trata de jornada à escala. Jornada é o número de horas por semana, a escala é a forma como essas horas vão ser distribuídas durante a semana. O governo está dizendo que são 5 dias por semana, 8 horas por dia. Bom, se isso vai acontecer, o que é que o governo está dizendo? Que o trabalhador que trabalha na televisão, como é o caso de vocês,
ou trabalhador que trabalha na limpeza pública, ou trabalhador que trabalha no metrô, que trabalha numa empresa eletromecânica, que trabalha no mercadinho, que trabalha em qualquer outra área, qualquer outra atividade econômica, vai ter a mesma escala e a mesma jornada. Isso é impossível, tá? É inexequível. Então o governo não é só irresponsável porque está contaminando o debate nesse momento da política, mas ele também é incompetente. Ele não sabe ou finge não saber as consequências que isso vai causar na vida da sociedade brasileira. Primeiro você vai ter um novo tarifaço. Então a gente está vendo aí o Picanha 2. Lula prometeu picanha na campanha e entregou à população carestia, inflação e insegurança. Por que eu chamo de Picanha 2? Porque é um novo tarifaço. Vocês estão discutindo a possibilidade de um tarifaço parte dos Estados Unidos. Isso vai aumentar em 10% a 15% o preço de alimentos e serviços que vão ser gerados, porque ninguém é ingênuo de achar que um dono de uma empresa, né, vai pagar o mesmo salário reduzindo a jornada e não vai passar o custo para alguém. Ele vai tentar passar para os produtos e serviços que ele produz. Então vai aumentar o preço para o trabalhador e para a sociedade brasileira. Vai aumentar a informalidade, porque as empresas menores vão ter dificuldade de se adequar, ao contrário das grandes empresas. Então, nós temos aí 20 milhões de trabalhadores em estoque, dos 41 milhões de seletistas, são de pequenas empresas abaixo de 50 trabalhadores. Elas vão sofrer muito. Você vai ter um problema da diminuição da massa salarial, porque as empresas grandes, para se adequarem, vão diminuir aqueles que ganham mais e contratar quem ganha menos, né? Você vai ter um problema numa série de atividades distintas. Por exemplo, 12 por 36, que é tão comum em hospitais, em segurança, no condomínio do seu prédio, né? Você vai ter um aumento do custo do trabalho e vai ter uma desarrumação estrutural. Por quê? Porque 12 por 36, faça a conta comigo, quem está me assistindo agora. 12 por 36 dá 48. Normalmente quem trabalha 12 por 36 utiliza esse tranche 3 vezes por semana numa semana, 4 vezes na outra. Só que 48 vezes 3 dá 144 horas por semana. 144 horas, mas o governo só está dizendo que você só pode trabalhar 5 dias. 5 vezes 24 só dá 120. 120, ou seja, 144 não cabe em 120. Então você só vai poder fazer 2 tranches por semana. 2 tranches significam 24 horas trabalhadas na semana. Significa que o hospital vai ter que dobrar o número de trabalhadores, ou o condomínio vai ter que dobrar o número de trabalhadores para prestar o mesmo serviço. E nós sabemos que não é assim que funciona. Se você fizer uma viagem, por exemplo, num avião de carreira desse daqui para a França, são 14 horas de São Paulo para a França, você só pode trabalhar 8 horas com 2 horas extraordinárias, vai chegar na altura ali da ilha de Funchal e vai pegar a tripulação, desce todo mundo de paraquedas, porque você não pode mais continuar no voo. Vamos botar uma tripulação nova. Pega um barco artesanal. Se você tem um funcionário no barco artesanal, ele sai de madrugada para pescar, volta no outro dia, são 24 horas. Ele vai pegar uma boia e botar o pescador, desce aí e fica numa boia. Pega aí a plataforma da Petrobras, são 14 por 21. Como é que vai cumprir a jornada? O governo está fazendo a mesma coisa que se você tivesse uma brigada de soldados, é o seguinte, eu vou comprar coturno para esses soldados. Eu vou comprar só o número 40. Se eu comprar o número 40, vai ter gente nessa brigada que usa 37, 38 ou 39. Aí ele vai dizer, não, a gente resolve. Como? Bota um chumaço de algodão lá na pontinha da bota, porque acomoda o pé. Mas quem usa 42 ou 44? Não, corta o bico, porque os dedos ficam folgados. O governo é irresponsável. Ok, a gente já sabe. Mas o governo também é incompetente. O governo, ele não entende a complexidade do mundo do trabalho. Ele está preocupado em ganhar as eleições, não está preocupado com o Brasil. Então, ter essa discussão é complicado, porque as pessoas estão sendo acunhadas de inimigos do trabalhador. É difícil, o debate está interditado pela palavra de ordem. Então existe uma afã, uma gana, uma vontade de se ganhar a eleição a qualquer custo, mesmo que isso signifique a desestruturação da economia brasileira. Nós estamos diante de um presidente que fez a taxa das blusinhas, depois disso foi mal aconselhado pelo Haddad, aí voltou atrás. Foi o cara que regulamentou as bets e disse que agora está preocupado porque está havendo problema com as famílias que estão apostando muito, né? Então esse é o presidente do Brasil, é uma pessoa que não tem projeto de país, tem projeto de poder, de perpetuação no poder, e o Brasil que pague a conta. Esse é o problema que a gente está, infelizmente, debruçado. Importante a informação que o senador trouxe, então, da possibilidade de pensar essa nova PEC, a antiga PEC, dentro da CCJ, talvez mudar como seria na negociação do trabalhador com o empregado.
ou do trabalhador com o empregador, ou até mesmo aquele regime de pagamento por horas. Senador, a gente poderia conversar aqui durante minutos, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Nós conversamos com o senador Rogério Marinho, ele é líder da oposição do Senado Federal, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro. Espaço aberto para o senhor da próxima vez para a gente discutir esses temas com mais profundidade. Obrigado, senador. Obrigado a vocês pelo espaço, pela oportunidade. Até a próxima. Obrigada.